Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 16, 37 a 45, que diz: Respondeu José a Faraó: Isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: Acaso acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Quando o Senhor me levou a ler esses versículos, algo queimou em meu coração e testificou no Espírito, pois ao ler a resposta de Faraó a José, ele mostrou o que realmente é viver na direção do Espírito Santo. E quando estamos falando de estar na direção do Espírito Santo, estou dizendo em viver no temor do Senhor, em santidade, em obediência, sabendo quem é Deus ou quem é o Deus que nós servimos. Pois estamos rodeados de tanta informação que elas estão oferecendo opções de fé, mas só através de Jesus e o Espírito Santo é que temos a resposta e a direção para os nossos dilemas. Afirmo isso pegando como exemplo José e descrevendo algumas situações pontuais que viveu. Foi provado ao extremo, mas continuou fiel ao Senhor e pôs a sua fé em ação. Iniciou sua carreira de aperfeiçoamento quando, aos 17 anos, foi pego pelos seus irmãos. Arrancaram sua túnica, pegaram, lançaram-o num poço vazio e seco, e ao pensarem em matá-lo, Rúben não o deixou, mas ao avistarem uma caravana, os ismaelitas que passavam pelo lugar venderam seu irmão por 20 moedas de prata. Após isso, José, ainda jovem, foi levado ao Egito, vendido a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Ao chegar na casa de Potifar, foi-lhe dado instruções precisas sobre suas obrigações. Tudo que José colocava a mão, a bênção do Senhor era manifesta. Tudo prosperava, tanto na casa quanto no campo. Mas um dia, teve um dos testes mais difíceis dentro dessa casa, pois a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, a ponto de convidá-lo a se deitar com ela, como descrito no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 7, que diz: Depois destas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas observe a resposta de José a ela, descrita no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Seus olhos continuavam no Senhor, em honrar a sua presença e a sua santidade. Mas a rejeição ou o não de José, a mulher de Potifar, a fez ter uma atitude desesperada que acabou, mesmo José se recusando, o levando a ser culpado por tal ato de desacato, sendo lançado na prisão real. Portanto, passou pelo primeiro teste de lealdade e fidelidade ao Senhor, nosso Deus, e ao Senhor que ele servia. E mesmo na prisão, a presença do Senhor estava nele. Tendo algum tempo ficado lá, o Senhor o colocou como responsável daquele lugar,
pois tudo que colocava a mão prosperava e a bênção do Senhor era sobre aquele lugar. E fora essa bênção, o Senhor começou a usar José para discernir sonhos, pois onde há o Espírito do Senhor, a manifestação do sobrenatural sempre ocorrerá. Sendo usado para discernir os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe, ao serem enviados para o julgamento, tudo aconteceu conforme disse. Mas aquele que foi restituído o seu cargo, no caso o copeiro-chefe, não lembrou de José naquele momento, pois tudo tem o seu tempo determinado. E o Senhor estava ensinando mais este princípio a José, pois seus dons e a presença do Senhor estava sendo aperfeiçoada na sabedoria em tratar, organizar e discernir tudo conforme a vontade dele. José não sabia mais qual a sua vontade, tamanha a entrega diante do Senhor, pois como escravo ele sempre foi livre, pois sabia quem era o Deus que ele servia e quais os benefícios desse entendimento. Se passaram 2 anos deste acontecimento, e José continuou se dedicando à prisão e a fazer a vontade do Senhor. E nesse ano, Faraó teve um sonho que ninguém soube discernir. Foi aí então que entrou o tempo de Deus. E o copeiro-chefe lembrou de José, e ao ser levado diante de Faraó, deixou o Senhor revelar o que aquele sonho dizia, a ponto de falar todos os detalhes de como resolver o problema. Pois a sabedoria que vem de Deus é mais hábil que a sabedoria humana. José ainda disse que ele teria que arrumar uma pessoa que soubesse como fazer tais designações. E Faraó ouviu, observou e afirmou, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 38 e 39, o seguinte: Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: Acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Assim, após essa indagação, ele colocou José como governador de todo o Egito, como descrito no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 40 a 43, que diz: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Quero concluir dizendo que se entendermos o que é viver na dependência do Espírito Santo e deixar o Senhor controlar todas as nossas atitudes e emoções, assim como José, tudo aquilo que passamos será passado e nada poderá impedir do Senhor nos abençoar. E não haverá mais ninguém dizendo estar escravo de suas próprias vontades. E quando digo abençoar, é fazer com que as nossas mãos multipliquem, frutifiquem e prosperem em tudo o que fizermos, pois onde estivermos e o que colocarmos as nossas mãos, tudo será abençoado. José venceu a rejeição, a frustração, o ódio, o medo, a traição, o descaso, a tentação, as ofertas, a escravidão, as acusações e esperou no tempo do Senhor e continuou buscando e se aperfeiçoando nele. Não quis apressar nada, se manteve na posição, ouviu e cumpriu as ordens do Senhor. Mas venceu tudo por amor, lealdade e fidelidade ao Senhor, pois suas atitudes estavam sempre embasadas em não desagradar a Deus, desonrar o seu nome e não desobedecer os seus princípios. Assim façamos nós neste tempo, não tão diferente do José, pois tudo o que ele passou, vivemos isso hoje. Nossa escolha define nossa continuidade. José escolheu honrar ao Senhor em tudo, porque estava dependendo de sua presença. E foi reconhecido por Faraó exatamente por deixar ser dirigido pelo Espírito do Senhor. E aos 30 anos foi colocado como governador do Egito. O que te impede de ser totalmente dirigido, ensinado, aperfeiçoado e instruído pelo Espírito Santo do Senhor? Hoje o Senhor nos chama a essa verdade. O Espírito Santo é o condutor desse caminho, revelado por Cristo, e nosso comprometimento com as pessoas para levar esta presença aonde estivermos. Permita viver essa profundidade na dimensão dessa glória e na direção dessa palavra, pois o Senhor é contigo e basta você ser
com Ele em tudo o que fizer. Lance fora o medo e viva como José, dependendo somente do Senhor e praticando seus princípios e sua palavra. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor e obrigado por este fôlego de vida. Sabemos que para cada dia há o seu próprio mal e também que as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Isso é maravilhoso para nós, porque o Senhor nos mostra na sua palavra e revela cada vez mais a sua vontade. Assim como José, que possamos viver e praticar a vontade do Senhor através do Espírito Santo, que nos dá sabedoria, entendimento e discernimento em tudo o que formos fazer. Que a sua glória seja revelada na profundidade da nossa entrega. Que venha o seu reino, que faça a sua vontade ser manifesta e cumprida em nós. Que nada seja conforme achamos ou queremos, mas tudo conforme o seu querer e conforme aquilo que o Senhor preparou para nós em mais este dia. Somos gratos. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes dê a abundância necessária para ele poder administrar tudo que o Senhor colocou em suas mãos. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem nos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.